Podem assentar, nós estamos em festa, como já disse. Hoje é dia de recepção de membros, de batismo, mas também vamos receber pessoas que vieram de outras igrejas evangélicas e estão reunindo conosco aqui na comunidade de fé. E eu quero convidar neste momento todas as pessoas que fizeram cursos, passaram pela entrevista, para virem à frente. Nós queremos receber vocês agora publicamente. Podem ficar virados para mim. Amém, glória a Deus. Bem-vindos, viu? Bem-vindos. É um privilégio santo servir ao Senhor na comunidade dos santos. Quando vocês chegam, há uma esperança maior para nós líderes. Tem gente nova querendo trabalhar, como diz a cultura, né? Arregaçar as mangas. Nós temos desde uma criança mais nova até uma anciã, todo mundo pronto para arregaçar as mangas. Amém, igreja? Vocês recebem esse time para ajudar a trabalhar? Você dá o seu lugar para eles estão ansiosos para trabalhar, para servir na comunidade. Amém, glória a Deus. Então, é desejo pessoal de vocês neste momento serem recebidos como membro da Igreja Evangélica Vida, sim? Vocês creem em Deus Pai, Criador do céu e da terra, sim? Em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, sim? No Espírito Santo como Deus presente em nós, sim? Vocês creem nas Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus viva, a nossa única regra de fé e prática, sim? Vocês prometem diante de Deus e destas testemunhas aqui presentes, toda a igreja, que irão honrar esta igreja, sendo fiéis às suas autoridades, obedecendo às suas autoridades e a esta igreja, enquanto elas forem legitimamente bíblicas nos seus ensinos, nos seus preceitos, nas suas ordenanças, sim? Vocês prometem ainda sustentar esta igreja com seus dízimos e com suas ofertas, sim? Prometem que serão pessoas que vão testificar do Senhor com a vida de vocês, seja na comunidade servindo, seja lá fora com seu testemunho, sim? Amém. Deus abençoe vocês. Pode anotar o nome deles. Muito bem, vamos ficar em pé, igreja. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade poderosa, divina, dos céus, de estarmos recebendo irmãos. E nós queremos recebê-los no nome do Senhor, declará-los como membros desta igreja, Senhor Deus, para que eles sirvam o Senhor com todo zelo, com toda dedicação, com todo empenho, com toda consagração, Senhor. Queremos abrir espaços para eles servirem no reino, que eles vejam mesmo, encontram mesmo, tenham a luz do Senhor, a visão, a direção do Senhor, para não ficarem assentados apenas em um banco, mas assentarem num banco e se levantarem para servir no reino. Abençoa, Senhor, para que seja assim. Nós os recebemos no nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Virem-se para a igreja. Igreja, receba-os com grande aplauso. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é grande. Amém. Pode assentar, queridos. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você já observou essa pessoa linda aí próxima a você, ao seu lado, na frente, atrás? Dá um sorriso, cumprimente.
Glória a Deus. Você está feliz com Jesus nessa manhã? Dia maravilhoso, né? Um dia que Deus criou para nós, dia para a gente celebrar, um dia de festa, dia de batismo. Já recebemos esses irmãos amados que estão sendo membros da igreja. Essa semana eu tive o privilégio de participar de um congresso de avivamento, e foi algo assim maravilhoso. Algo que realmente eu não tinha provado antes, o que Deus manifestou naquele lugar. A gente estava num local com possivelmente umas 5.000 pessoas, e era um congresso de avivamento, e é tão impressionante, 4 dias reunidos naquele lugar, e desde o café da manhã, quando começava o café da manhã, as pessoas recebendo o Espírito Santo, as pessoas caindo, as pessoas alegres. A gente ia para as palestras, na hora do louvor, as coisas acontecendo, milagres acontecendo, pessoas na cadeira de rodas saindo andando, surdo ouvindo, coisas que estão na palavra de Deus, que parece que é tão distante de nós, mas acontecendo na nossa frente assim, ó. Aquilo é algo que impressiona a gente de uma tal forma que não dava para ficar parado, calado. Em todos os momentos, você saía para um intervalo, tomar café era motivo para o Espírito Santo manifestar graça, e as pessoas orando, em todo o tempo, 24 horas ali orando. Esse congresso ele já acontece desde 95, começou mesmo no movimento de avivamento lá em Toronto, no Canadá, e isso vem agora em vários países, e o Brasil, pelo que esses pastores, né, líderes falam, o Brasil é esse berço mesmo do avivamento, da qual Deus quer fazer algo grande e tremendo, e nós estamos inseridos nisso, né? A igreja está inserida nisso, e certamente você vai fazer parte de um grande mover de Deus no nosso país, na nossa nação. Mas foi algo assim maravilhoso e tremendo. O meu sentimento, a minha sensação naquele lugar, olhando tudo aquilo acontecendo e provando daquilo pela primeira vez, a minha sensação era como se o meu pai tivesse uma grande fazenda. Imagina você, uma grande fazenda, muitos alqueires, e aí você olha para um lado, é terra que não acaba mais, você olha para frente, olha para trás, muita terra, e alguém chega para você e pergunta assim: tudo isso é do seu pai? E você usufrui disso tudo? Me fala um pouco dessas terras, o que tem para lá? Aí eu começo a falar: lá tem uma lagoa com diversos tipos de peixe, mas muito peixe, dos melhores que você possa imaginar. Você já foi lá, já comeu desses peixes? Não fui, ainda não experimentei. Aí olha para o outro lado, e ali tem um pomar de frutas das mais diversas que você pode imaginar, e é muita fruta. Você já foi lá? Você já comeu alguma daquelas frutas? Eu falei: não, estou comendo as bananas que dão aqui. Você está me entendendo? O nosso Pai é dono de tudo. A gente pode usufruir de tudo, e a gente não está usufruindo de nada, talvez de poucas coisas. Eu sei que Deus tem muito mais para a Igreja Evangélica Vida, e vai começar na sua vida, O nosso Pai é dono de todas as coisas, e Ele tem prazer de nos dar. Então, à medida que a gente for caminhando, eu quero me aprofundar mais, eu tenho sede disso, e eu vou buscar esse avivamento, e certamente nós vamos ser alcançados por Deus com este avivamento. Eu creio dessa forma, amém? Glória a Deus. Abre a sua palavra. Hoje é um dia de festa, né? De alegria, de batismo. Efésios 2, vamos ler de 1 a 10. Efésios capítulo 2, vamos ler de 1 a 10. Diz assim, Efésios 2, primeiro versículo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação, somos poema de Deus, que realiza em Cristo Jesus para nos fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Amém? Te exaltamos, meu Deus, nesta manhã, torna esta palavra viva para nós, torna essa palavra, ó Deus, eficaz no nosso coração, manifesta a nós através desta palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glorificamos ao Senhor por esta manhã de festa, de pessoas, ó Deus, que se renderam aos teus pés e hoje está declarando: eu sou de Jesus, eu quero esse Jesus, eu assumo esse Jesus, eu quero estar na presença dEle. Muito obrigado, que assim seja, meu Pai. Todas os meses, semanas, nós possamos ter pessoas aqui declarando: eu quero ser batizado, eu quero fazer parte do corpo, eu quero experimentar desta graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que seja assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto fala da vida de todos nós. Você se encaixou aí? Esse texto ele fala de todos nós, não tem como, desde o menor que tem aqui, como o pastor falou, né? Tinha uma criança sendo recebida e uma senhora, né, a irmã já anciã. Então fala para todos, todos nós estamos inseridos em cada linha desses 10 versículos que nós acabamos de ler. Não tem para onde correr. Se você pensar eu não, você está assim inserido, porque todos nós estamos. Eu leio esse texto, e várias vezes já li, mas todas as vezes que eu leio, eu vejo a minha vida passar como se fosse um filme. É a minha vida que passa aqui quando eu leio. E eu me recordo muito bem que até os 25 anos era este primeiro versículo, como ele diz, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado. Então até os 25 anos era a minha vida, morto, atolado no pecado, vivendo uma vida totalmente dissoluta, alheio à palavra do Senhor, alheio à igreja do Senhor, sem querer saber de nada, somente as coisas lá do mundo, as gandaias e tudo mais. Era assim, as bebedices e todas as coisas que esse mundo tem a oferecer. E eu me lembro muito bem que isso foi até os 25 anos, já casado, né? E aí eu me lembro que um dia eu tive que ir a Aracruz, morava em João Neiva, tive que ir em Aracruz, um dos nossos sobrinhos, né, sobrinho da Cláudia, ele tem deficiência e do lado da igreja presbiteriana lá tinha uma PAI. Aliás, eu acho que era dentro da própria igreja, dentro da área da igreja, né, do terreno da igreja. E eu fui acompanhando. E quando ele entrou na PAI, eu fiquei do lado de fora. Só que tinha pessoas limpando a igreja. Era um templo bonito também, né? E eu fui movido a entrar naquele templo. Eu entrei ali, sozinho, e a pessoa que estava limpando, né, fazendo a limpeza. E ali eu comecei a chorar diante de Deus, sem entender nada.
e Deus já estava falando no meu coração: chega, é hora de vir para a minha presença. Chega, acabou o tempo de ficar dissolutamente vivendo a sua vida, é tempo de você voltar. E eu chorando ali naquela igreja, sem saber o que fazer, mas no coração ardendo por algo de Deus na minha vida. Então, quando eu leio esse texto, tudo isso vem à minha mente, e é um filme que passa, e eu creio que isso também acontece na sua vida. E depois daquele período, né, depois daquele tempo, Deus começou a cercar a gente por todos os lados, tanto eu como a minha esposa, nada com a igreja, né? Minha esposa nasceu numa família de pessoas católicas, descendente de italiano, e naquela cidade muito envolvimento, né? O catolicismo e o espiritismo era muito próximo, se cruzavam, se misturavam, e era assim a nossa vida. E Deus começou a nos cercar, Deus começou a nos prender, e Deus começou a agir com essa graça maravilhosa, de forma tal que aonde que a gente ia, algo estava acontecendo, nos direcionando para a presença de Deus, nos direcionando para algo que Deus estava preparando para nós, para a nossa vida, né? Para a nossa família, até o ponto do testemunho que eu já contei muitas vezes aqui, né? Que chegou um momento pior, de uma crise depressiva, e aí busca nas áreas da medicina, e nada ajudava. E eu me lembro muito bem que Cláudia teve até buscando, né, naquela época, um conselho. Foi na igreja católica, um padre, o padre: menina, você está doida, você precisa ir para o hospício. E aí foi a maior decepção para ela, e daí nós partimos para o espiritismo, que estava tudo muito ligado, como eu falei, né? E no espiritismo chegou aquele momento do diabo falar assim: olha, no meio daquela sessão, né? O diabo falou: olha, a minha missão é uma só, acabar com você, com a sua esposa e com o seu filho. Na época era só o Lucas, não tínhamos a Rebeca ainda. Aquilo, as minhas pernas tremiam, mas eu olhei para ele e falei assim: eu quero ver se você é mais poderoso do que Jesus Cristo. E eu lembrei, por isso que é muito importante a gente trazer os nossos filhos para a escola bíblica dominical. Não deixa o seu filho em casa porque ele vai estar correndo, não, traga o seu filho. Porque naquele momento eu lembrei da minha tia Tininha, da escola bíblica dominical, que minha mãe levava a gente puxando pela orelha, que a gente não queria, a gente queria ficar jogando bola no campinho, né? Pela orelha ela puxava e levava a gente para a igreja. Eu me lembrei da tia Tininha, da escola bíblica dominical, ensinando para a gente a palavra, e naquele momento eu falei: eu quero ver se você é mais poderoso do que Jesus Cristo. Foi onde que nós saímos daquele lugar, e ali Deus já estava assim com um cerco, né, nos cercando para nos separar para Ele. E foi naquela noite que amanheceu o dia, que a gente não dormiu, nem eu, nem minha esposa. E quando Cláudia saiu de casa, aí estava a Josefina, que é uma pessoa que vocês conhecem muito de ouvir falar, não é? E do outro lado da rua, falando de Jesus para uma jovem, e essa jovem falou assim: deixa eu aproveitar a minha vida. E a Josefina, tentando falar de Jesus para ela, a Cláudia ouviu e falou: ei, do outro lado da rua, dá a vaga dela para mim. Se ela não quer, eu quero. E a Josefina abraçou Cláudia. Ali Deus começa uma grande obra na nossa vida. Ali Deus começa uma grande obra. Ali nesse texto, como a gente viu, vocês estavam mortos, vivendo dessa forma, né, regida pelo presente deste mundo, né? Mas aqui ele fala: todavia, Deus que é rico em misericórdia, Deus que é amoroso, Deus que tem um grande amor e que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ali Deus nos abraçou, ali Deus começou uma grande obra na nossa vida, e chegamos a esse ponto, né, do batismo, chegamos a esse ponto do batismo, e fomos batizados, assim como os irmãos vão ser batizados aqui. Neste batismo, eu não me recordo muito bem, assim, dos detalhes,
mas sei que foi uma alegria na minha alma. Foi algo assim que eu não tinha nenhuma dúvida de que Deus estava começando uma grande obra através de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. E foi realmente algo maravilhoso que Deus fez. Mas quando a gente teve agora que eu falo foi em 23, né? Em Israel, com o pessoal aqui da igreja, ali foi um momento também de muita alegria no meu coração, quando nós renovamos a nossa aliança de batismo. Eu queria até que os meninos colocassem, se fosse possível, coloca a foto aí para a gente, só para vocês também presenciarem. Apaga essa luz aqui da frente, vai ficar melhor para a gente visualizar. Então a gente estava em Israel e nós fomos no Rio Jordão. Quem estava lá nesse dia aí? E nós estávamos ali no Rio Jordão e eu estava numa expectativa assim, muito grande deste momento de renovar esta aliança de batismo, porque como eu falei, batismo para a gente é uma ação prática daquilo que Deus quer na nossa vida e que a gente quer e que a gente vai testemunhar de Deus na nossa vida. Então, neste momento, estava eu e Cláudia, ali eu não lembro o nome do pai, acho que é Marcelo, né? Se alguém lembra. Pastor Elcio, que estava ali ao lado, e ali nós batizamos, renovamos, né, o batismo de Cláudia, que também era um sonho de mergulhar no Rio Jordão e ter essa experiência que foi maravilhosa. Coloca a próxima foto agora. E aí foi um momento que pastor Tiago, pastor Valteci, né, eu fui batizado, eu fui ali renovando a minha aliança de batismo no Rio Jordão. Vocês não imaginam a alegria, não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu pulava igual pipoca ali dentro daquela água, porque era algo assim maravilhoso e assim tremendo, né? E depois daquele momento eu e Cláudia juntos ali, só nós dois, as pessoas já tinham saído, e aquele momento tão maravilhoso. A sensação era o seguinte: quando Jesus foi batizado aqui ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que a pomba, o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre ele, e repousou sobre ele. Então a sensação era que aquela pomba não veio ali naquele momento, mas que a pomba pousou na minha cabeça. Aquela pomba estava pousada. Agora você imagina a pomba do Espírito Santo pousada em você. E você tem todo o cuidado para que essa pomba não se assuste, ou para que ela não caia, ou para que ela não saia. E você agora vai fazer de tudo para que essa pomba sempre, sempre esteja aqui. Você vai andar de forma correta, você vai tentar fazer isso, você vai tentar buscar, andar com Deus de uma forma que o Espírito Santo jamais seja entristecido pelas suas atitudes, pelas suas ações. Amém? Glória a Deus. Pode acender as luzes agora? Talvez muitos não percebam, né, a profundidade que é este ato do batismo, da gente descer as águas, da gente ser batizado, né? Tanto que o próprio Jesus, ele foi a este momento, né? Ele teve este momento. Então o batismo é, como eu falei, uma declaração pública da sua fé, um testemunho visível, né, para todas as pessoas e famílias. Aqui estão os familiares, né? Quem é familiar aqui das pessoas que estão batizando? Olha aí, que maravilha, olha que delícia. Então, esse testemunho visível, né, para os familiares, que a vida foi transformada, alcançada pelo Senhor Jesus, e isso simboliza também o sepultamento desta natureza caída, né, dessa velha natureza pecaminosa que acabamos de ler, e o nascimento de uma nova vida, né, lavada, remida pelo sangue de Jesus. É assim que nós nos sentimos. Então, o batismo expressa de forma prática a nossa fé diante do Senhor, e como o pastor falou, né, agora é a gente colocar os nossos dons e talentos e servir ao Senhor, que não tem coisa melhor, não tem coisa mais prazerosa do que colocar os nossos dons e talentos para servir ao Senhor. Mas ele fala aqui de salvação, né? Ele fala que a gente estava perdidos, mortos, e que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Agora, salvação de quê? Eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto a respeito dessa salvação. A própria Bíblia, quando você vai ler, tem um título sugerido do pecado para a salvação. Então nós vamos trabalhar nisso. Então, salvação de quê? Como que a gente é salvo?
Então, a primeira coisa é que a humanidade ela precisa de salvação. Todos precisam de salvação, todos. Alguém aqui precisa de salvação? Todos nós precisamos da salvação. Todos nós precisamos, por causa da nossa condição, como diz o texto, a nossa condição, segundo o que o Paulo escreveu aqui no texto de Efésios 2, a nossa situação, ela é terrível. Ela é terrível. Há 3 coisas aqui, pelo menos, que Paulo fala dessa condição que o homem está aqui, é terrível. Primeiro, nós estamos mortos, o homem está morto. Ele diz no versículo 1, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado. Essa declaração não deixa dúvida nenhuma que nós somos parte de uma raça caída. Romanos 3, 23 vai dizer, quem lembra? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos também, capítulo 5, 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a condição do homem é terrível, uma condição de morte. Todos nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem. Se a gente olhar, quando que aconteceu isso? Aí Gênesis 3, de 1 a 6 vai falar, só vou ler o versículo 1 que vocês vão lembrar dos demais. Ele diz o seguinte, Gênesis 3, 1, ora, a serpente era a mais sagaz, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Então essa foi o momento que a serpente chega até a mulher e começa essa tentação. E veja bem, é muito interessante isso, porque se a gente pensar, Deus colocou o homem e a mulher naquele jardim, naquele paraíso, e falou assim, olha, vocês podem fazer de tudo, vocês podem experimentar de tudo, todas as frutas, desfrutar de todos os benefícios deste jardim, de tudo está ao seu alcance. Lembra da ilustração da fazenda? Tudo vocês podem desfrutar, tudo Deus criou. Agora, apenas uma regra só, uma regra, desta árvore aqui, vocês não comem. Desta vocês não comem. Uma regra. E eles quebraram essa regra. É interessante que Deus coloca o homem no jardim, e a Bíblia diz, Gênesis 2, 25, depois daquele momento que Deus institui família, casamento, e ele fala assim, olha, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então ele coloca o homem e a mulher naquele jardim, naquele paraíso, e eles estavam nus ali. Vou abrir um parênteses aqui. E eles estavam nus ali. Se há um lugar que você, quem é casado aqui, né? Você e a sua esposa, ou você e o seu esposo, possam ficar nu com toda a liberdade e não se envergonhar, esse lugar é um paraíso. Aproveite, esse lugar é um paraíso. Lá em casa agora é só eu e minha esposa, os meninos já casaram. Imagina o paraíso. Por isso que eu falei, abrindo parênteses, imagina o paraíso. A liberdade, a transparência, a comunicação, isso faz parte da fazenda de tudo quanto Deus preparou para nós, tudo quanto Deus preparou para nós. E se você quer mais, dia 20 de outubro, noite hot. Então, para os casados aí, um pingo é uma letra, tá bom? Mas uma regra só, você pode comer de tudo, mas menos toca nisso, e foi exatamente isso que o homem fez, porque a serpente, ela
o diabo continua fazendo da mesma forma, não mudou a estratégia. Ele maximiza o pecado e maximiza aquilo que é uma regra que Deus deu, que sendo isto o melhor, sendo isto, mas minimiza as consequências quando a gente pratica este ato. Não vai acontecer nada, você vai ser igual a Deus. Aliás, é você que vai passar a criar as suas regras, não Deus que vai criar as suas regras. O que Deus colocou para Adão e Eva aqui, quando Ele falou desta árvore não come, Ele está falando assim: olha, eu estou no controle. Olha, o governo é meu. Olha, vocês estão debaixo da minha autoridade. Vocês têm toda a liberdade, mas caminha debaixo da minha autoridade. E o homem, quando ele está distante, assim como a Eva pecou e Adão também, ele perde essa presença gloriosa de Deus. E assim aconteceu. O homem pecou, quebrou a única regra e aí entrou a morte. E aí veio a sentença. E aí veio o juízo. Já não estava mais no jardim, já não era mais o paraíso. Agora vai ter que comer do próprio suor. Agora vai ter que trabalhar. E agora vai ter que lutar contra a regra que foi quebrada. Então, o homem estava morto, é o que Paulo diz, né? Primeira coisa. A segunda coisa, o homem é escravo. Depois do pecado, veio a morte e passamos a ser escravo. Escravo de quê? Versículo 2 ou 3, ele vai falar assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Então passamos a ser escravo. Como eu falei, os primeiros 25 anos da minha vida foram anos de escravo, foram anos de escravidão. Foram anos de escravidão. Era escravo de quê? O homem é escravo de quê? Pelo menos também 3 senhores que nós somos escravos. Primeiro, da vontade deste mundo. O homem é escravo da vontade, os padrões deste mundo sem Deus, que levam o homem, que nos levam para a desobediência. É os padrões deste mundo. É quebrar a única regra, é Deus falar assim: isso não faça. E a gente anda no padrão deste mundo, na vontade deste mundo, e nós quebramos a regra. E nós quebramos. A palavra do Senhor diz, 1 João, no capítulo 2, o 15 e o 17, ele fala assim: não ame o mundo, e nem as coisas que há nele. E é o que nós fazemos, porque nós somos escravos. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ele diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Agora, nós vivemos debaixo dessa escravidão, desse padrão do mundo, dessa vontade do mundo, e essas coisas entram na igreja e entram na nossa vida, e a gente acha que isso não tem nada a ver, mas isso nós estamos quebrando uma única regra, que nos leva à morte, e que nos leva à perdição, e que nos leva ao inferno, porque a Bíblia é bem clara: escolha hoje. Quando Deus fala, com o povo de Israel: escolha hoje o que vocês querem, vida ou morte, bênção ou maldição. Se a gente perguntar isso, é lógico, todos vão levantar: eu quero vida, eu quero bênção. Mas continua andando nos padrões do mundo, e isso não se encaixa, isso não caminha. A segunda escravidão que nós temos, a vontade do pecado, fazer a vontade do pecado, é escravo da vontade do pecado.
E há muitos vivendo debaixo dessa escravidão do pecado, né? Que não abandonam, faz parte, é o estilo da própria vida da pessoa, e está escravizado ali, escravizado pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, que escravizou, vivendo essa vida de pecado, dissoluta, né? Assim como eu vivi os 25 anos, achando que era normal, e naquela época chegava na empresa e se gabava das coisas que faziam, porque aquilo era uma escravidão. Então falava, ficamos com quem, fizemos isso, fizemos aquilo, bebemos tantas cervejas e tudo mais, se gabava, que era escravo do pecado, da vontade do pecado. João 8:34, ele diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o terceiro senhor, que também nos deixa escravos, é a vontade da carne. Está tudo interligado. Muitos são escravos, né, dos próprios desejos e dos próprios prazeres, alimentam essa carne. Desde o momento que Adão e Eva pecaram, a morte veio e nós herdamos essa natureza pecaminosa, e a nossa carne luta para que nós permanecemos nesse pecado, né? E o Espírito, quando a gente se converte, é uma luta também. Aliás, Efésios vai falar sobre isso, aliás, Gálatas vai falar sobre isso, né? Gálatas 5, ele vai falar da obra do Espírito e da carne, da luta que tem travada, que a carne milita contra o Espírito contra a carne, e nós temos que vencer isso, e nós só vamos vencer isso se nós estivermos firmados na presença do Senhor, para fortificar o Espírito que há em nós. Porque as obras da carne são conhecidas: lascívia, prostituição, bebedeira, glutonaria, ciúmes, inimizades, porfias. É isso que reina e escraviza a gente. Mas os frutos do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que tem que reinar no nosso coração. É isso que tem que atuar, não esse espírito que nos escraviza, né, nesses desejos da carne. Bom, o homem também está condenado, pelo que a gente vê no texto. Primeiro, a gente viu que o homem, ele está morto. Segundo, ele é escravo. E terceiro, o homem está condenado. A Bíblia diz aqui no versículo 3 desse texto, no finalzinho ele diz: como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Então há uma condenação de Deus, e que não é um absurdo que nós podemos pensar, como as pessoas falam assim: não, Deus é bom e é misericordioso, mas Ele é Deus justo também, e Ele faz justiça pela palavra dEle, e é legítima, devido ao próprio nosso estado, né, que nós estamos de morte. Então há uma condenação. Salmo 51:4, ele vai dizer: contra ti Então ele diz, Salmo 51:4, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, tens razão em me condenar. Por isso que o homem, ele já está condenado, e nós precisamos arrepender disso. O homem não tem como escapar dessa condenação
por ele só, sozinho não, sozinho ele não pode fazer nada. Só Deus poderia fazer algo nessa situação. Por quê? Estávamos mortos, escravizados e condenados. Como que íamos reagir? Você já viu um morto reagir? Então é por Deus. Por isso, a parte 2 aqui para a gente fechar, como nós alcançamos a salvação. Como o homem alcança a salvação? Como podemos sair dessa condição de mortos, de condenados, de escravo, agora para ser livre para adorar ao Senhor? Obrigado. Como sair dessa condição e chegar a este momento de descer as águas e ser batizado e aqui nascermos de novo, uma nova criatura, restaurado, remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Como fazer isso? Na verdade, isso é uma iniciativa do próprio Deus. O próprio Deus que olha para nós com compaixão, com amor e com misericórdia, e Ele resolve nos salvar o homem dessa condição e dar uma nova chance de viver eternamente na presença dEle. Lembra do jardim? Lembra? Adão e Eva tinham tudo ali e tinha a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus toda a tarde visitava no entardecer os dois, Adão e Eva. Então Deus quer restaurar isso, quer nos dar uma nova chance de viver isso novamente. E você poder fazer o seu paraíso, vivendo com Deus, tendo intimidade, presença de Deus, é Deus que toma essa iniciativa. E o que Deus faz para nos resgatar? O que Deus faz para nos tirar dessa situação de mortos, de escravos, de condenados? Versículo 5, ele diz que Ele nos dá vida, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela sua graça somos salvos. Então é isso que Deus faz, Ele nos dá vida através de Cristo Jesus. Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou para que nós também pudéssemos vencer essa morte. Então Ele nos dá vida. Essa é a primeira coisa que Deus faz por nós. Ele nos torna a dar a vida, devolver aquilo que Adão e Eva quebrou a regra, entregou, veio a morte. E Ele nos dá vida. Então o homem, ele sai dessa condição de morto, de escravo, para livre e cheio de vida. A palavra do Senhor diz que Ele vai nos dar vida e vida em abundância, em abundância, em abundância. Em abundância é a fazenda estar aí, nós podemos desfrutar de tudo, em abundância, em abundância. Segundo, Ele nos faz também assentar nos lugares celestiais, junto com Cristo Jesus. Versículo 6, ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, quer dizer, tirou da morte, nos ressuscitou, nos deu vida e com Ele, com Cristo, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem lugar celestial preparado para você, para a sua família, para a sua casa, à medida que nós nos arrependemos e aceitamos esse Jesus. Vamos sair dessa condição de morte para a vida e não só isso, Deus vai nos fazer assentar em lugares celestiais. Quer coisa melhor do que isso? Ele nos põe, Senhor, Ele nos põe, queridos, num lugar de honra. Deus quer te colocar num lugar de honra, fora de toda a condenação, fora de toda a condenação, fora de toda a condenação. E por que Deus faz isso? Por que Deus olha para nós com compaixão? Por que Deus olha para nós e toma a iniciativa de resgatar, de dar-nos vida? Por quê? A primeira razão que Deus faz é porque Ele é o único que pode fazer. Não tem ninguém, não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único, não tem outro caminho, não tem. Nós estamos ouvindo aí fora que todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Só tem um caminho que leva à salvação, Jesus, a cruz, é mergulhar nas águas, é aceitar, é abrir o coração, é se render,
e falar: Senhor, por mim mesmo, pela minha força, pela minha sabedoria, pela minha inteligência, eu não consigo nada, mas pelo Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o único que pode fazer isso, Ele é o único. Se Deus não agisse, se Deus não intervir, se Deus não tomar a iniciativa, o homem continua morto, perdido, escravo, condenado. Mas Deus, rico em misericórdia, nos salvou. A segunda razão que Deus salva o homem, por que Ele faz isso? É pelo seu amor, a sua compaixão. Ele olha para você, querido, e diz assim: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Deus olha para você com compaixão, Deus olha para você com amor, Deus olha com você com toda a ternura que tem, a despeito da sua vida dissoluta, a despeito da sua vida de morte, assim como Ele olhou para mim, me cercou a minha casa, Ele olha para você com amor e com compaixão. Ele olha para você com amor e compaixão. O amor é que move o coração de Deus, é o amor de Deus. Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo, glória a Deus, mais alto, vamos de novo. Porque Deus amou. Para o ensaio tá bom, mais uma vez, mais alto. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho. Glória a Deus, aleluia. Este é o amor de Deus, este é o olhar de Deus de compaixão. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos cheguem à plena salvação. Deus quer que todos desfrutem de todo o benefício do céu, a começar nessa terra. Todo o benefício do céu. Quando a gente fala paz do Senhor Jesus, você está dizendo assim: todo o benefício do céu sobre a sua vida, meu irmão. Todo o benefício do céu sobre a sua casa. Porque Deus quer que nós vivamos assim. Romanos 5,8, ele vai dizer assim: mas Deus nos prova com o seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos mortos, quando ainda éramos condenados, quando ainda éramos escravos. Deus prova o seu grande amor e envia o próprio Filho para nos salvar e nos redimir. Como que Deus faz isso? Faz em amor, faz através de Cristo, faz pela graça e faz pela fé. É a graça de Deus, não é por obras, não é por obras. Ainda que você esteja aqui, como eles vão ser batizados, recebidos como membros da igreja, e trabalharem, colocarem os seus talentos, os seus dons a serviço, e começarem a trabalhar, e é muito importante isso, mas o mais importante é você estar na presença do Pai, não é pelas suas obras, isso é importante, mas é você estar remido na presença do Senhor Jesus, salvo na presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé. É uma manhã de batismo, mas é manhã também de salvação. É manhã de batismo, mas também é manhã de libertação. É manhã de batismo, mas também é uma manhã de vida e não de morte, de celebrar a vida.
E aí eu queria orar com você, queria desafiar você dentro dessa palavra. O último versículo que nós lemos, o versículo 10, Deus diz que nós somos feituras do Senhor. A palavra original é poema do Senhor. Deus te fez único. Você é um poema, você é uma obra-prima, você é especial. Deus não produziu uma massa de pessoas, vários de uma vez. Ele produziu cada um com uma característica, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas particularidades. Você é único, você é uma obra-prima do Senhor. É por isso que Deus não abre mão da sua vida. É por isso que o diabo também não quer abrir mão da sua vida, porque ele sabe o valor que você tem. É por isso que o inferno está tão sedento por você, porque você é uma pérola, você é a menina dos olhos do Senhor, você é algo precioso de Deus. Então não deixe ser escravizado pelo pecado, pelas paixões dos seus desejos, pelas coisas desse mundo. Essa manhã é uma manhã de você se render aos pés do Senhor Jesus e agradecer a Ele por este grande amor, que Ele te amou e enviou Jesus para te salvar. Feche seus olhos. Eu queria fazer 3 desafios aqui nesta manhã, antes da gente começar esse momento do batismo. Agora é você e Deus, seus olhos estão fechados, e ainda que o do lado esteja aberto, você vai olhar para Deus. E o primeiro desafio aqui, quem aqui sente que está espiritualmente, talvez não morto, mas num estado de coma, num estado de quase. Deus está falando: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Este é o momento de você sair deste coma espiritual e provar de coisas novas e receber algo novo da parte do Senhor. O Sérgio de Louvor pode até me ajudar aqui. Esse é o primeiro desafio. Quem está sentindo isso no coração? Estou frio, meu sangue já não está fluindo como deveria, o meu coração já não está batendo como deveria, minha mente já não está fluindo como deveria, e eu preciso de um toque do Senhor Jesus nessa manhã. Eu preciso receber algo do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando, enquanto o louvor está tocando, aí você tem a oportunidade de expressar isso diante de Deus. E assim como a Ariane já veio, você vem para cá, para frente, expressando isso diante de Deus. O segundo desafio é: você sente que está realmente morto. Estou morto, eu preciso de vida. Eu preciso aceitar esse Jesus, eu preciso tomar uma decisão. Hoje, não pode passar de hoje. Deus quer resgatar a sua vida. Então este é o momento também de se juntar aqui a Ariane e expressar diante de Deus. Não é pelas suas obras, é pela fé. Agora é o momento de exercer a sua fé e receber esse Jesus que traz vida, que vai te ressuscitar. E o terceiro desafio é: eu quero entrar na próxima turma de batismo. Eu quero entrar na próxima turma de batismo. Quem aqui? Levante a sua mão. Quero fazer parte da próxima. Glória a Deus. Já estou vendo mão levantada. Glória a Deus. Eu vou ter o prazer
de te batizar na próxima, de orar por você e abençoar a sua vida para que você receba todo o benefício dos céus sobre a sua casa, sua vida pessoal, espiritual, familiar, relacionamentos, vida profissional, em tudo. Você vai escrever sonhos lindos. Bom, vamos louvar. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente. Quem não levantou tem oportunidade. Há uma unção aqui neste lugar, de graça do Senhor, de benefício do céu, de renovo, de alegria, que você ainda não provou, de algo novo da parte de Deus. Então, não é hora de se envergonhar, é hora de se encorajar e se entregar ao Senhor. Não há coisa melhor e nem maior. Glória te damos. Enquanto o louvor canta, sai do seu lugar. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Aleluia. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda dá tempo para você vir. E eu não vou insistir. Porque Jesus não é uma mercadoria. Nós não vamos pechinchar aqui. Por você mesmo, você não consegue. Mas o Espírito Santo já está tocando no seu coração. Então não resista a essa graça do Senhor. Não resista. Não resista. Eu perdi 25 anos da minha vida. Graças a Deus, o amor de Deus me alcançou. E hoje eu posso dizer que eu tenho mais tempo de vida na presença do Senhor do que fora da presença dEle. Hoje eu posso dizer que a minha vida tem mais graça de Deus, que traz alegria, do que todas as coisas daquele mundo, daquela época dos 25 anos, que só trouxe tristeza na alma. Eu vou orar. Se você quiser, vem à frente. Há uma graça de Deus aqui, Ele quer derramar sobre a sua vida. Há uma unção de Deus aqui, Ele quer derramar sobre a sua vida. Aliás, eu quero pedir aos presbíteros que estão aqui, vamos pegar o óleo, vamos ungir essas pessoas, vamos derramar essa unção de alegria, essa unção de paz que excede todo o entendimento, essa unção de certeza que Jesus agora habita no coração de cada um deles.
em nome do Senhor Jesus. Por favor, os presbíteros, ora e ministra unção de alegria, unção de paz, de vida em abundância. Receba aí, receba a unção de alegria. Receba essa unção de alegria. Receba essa unção de alegria. Receba. Receba essa unção de alegria. Receba. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou orar e você repita comigo a oração bem alto. Vocês que estão aqui à frente, repita comigo. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado. Nesta manhã, o Senhor alcançou o meu coração. Eu não tenho condição de resistir a esta graça, de resistir a este amor. Me abraça, Senhor Jesus. Eu abro meu coração e eu te convido, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida, o único que pode trazer salvação, me libertar da escravidão e da condenação vindoura. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver daqui para frente para te adorar e experimentar de todo o benefício do jardim, do paraíso, e não quebrar regras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, vira para frente agora. Essa é a sua família. Família, receba esses queridos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aqueles que vieram aqui à frente para o batismo da próxima turma, me procurem, tá bom? Amém, aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus, dia de festa, né? Dia de gente confirmando a sua fé, crendo em Jesus, recebendo Jesus, e dia de selarmos a nossa fé em Jesus, né? Quem está batizando está declarando publicamente que eu recebi Jesus, está confessando publicamente que aceitou a Jesus, que creu em Jesus. Então a palavra em Atos 8, quando alguém diz assim: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? E a resposta é lícito, você tem direito, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aqui há pessoas que creem de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Quero convidar os irmãos que serão batizados para virem aqui à frente. A igreja pode se assentar. Tem alguém que está renovando? Sim, né? Amém. Também. 2 pessoas renovando a aliança do batismo. Na hora vocês avisem a pessoa, tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Então vocês creem, né? Prontos para responder por este nome, no nome de Jesus. Corre lá e pega a sua Bíblia e traz ela na mão. Sua Bíblia, para a sala? Então tá bom, não precisa pegar, não precisa. Queria que todos estivessem com a Bíblia na mão. Fica para a próxima. Amém. Então,
neste momento vamos renovar aquela palavra de fé em quem nós cremos, porque cremos, né? E como vamos continuar crendo. E a expressão é a mesma da turma anterior. Você crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra, sim. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sim. No Espírito Santo como Deus presente no seu coração, que Ele edifica, fortalece, confronta os pecados e traz renovo, que fala ao seu coração. É Deus presente no seu coração, amém? Você crê na Escritura Sagrada como a palavra viva de Deus, crê nisto? E você promete ler, estudar, meditar nesta palavra? Sim. Você acredita que esta igreja é uma igreja legitimamente bíblica e as suas autoridades são autoridades bíblicas? E você promete diante de Deus que você vai honrar estas autoridades, esta igreja, enquanto eles forem firmes e fiéis à palavra de Deus? Sim. Vocês prometem que vão sustentar esta igreja com seus dons, suas habilidades, seus talentos, e vão servir ao Senhor com alegria com estas habilidades, dons e talentos? Sim? Amém. Então nós queremos neste momento declarar que vocês estão prontos para serem recebidos. A igreja de pé novamente, podem virar-se para a igreja. Aos membros desta igreja, queridos, vocês recebem estes irmãos com um aplauso. Amém. Obrigado, Jesus. Acolhe, Senhor, esta declaração pública de fé, no nome de Jesus. A igreja pode assentar, os irmãos podem vir aqui para o tanque. Irmãos, só lembrando aqui que nós temos uma equipe de fotógrafos que tiram as fotos. Então pedimos que você não cerque aqui na frente. Muitas pessoas vêm e ficam aqui na frente e cercam, e nem subam aqui para tirar fotos. Temos 2 ou 3 irmãos profissionais tirando fotos, e você terá essas fotos disponíveis para vocês, tá bom? Então vamos lá? Enquanto eles sobem, quero te lembrar que hoje é dia de ceia do Senhor. Você que está nos visitando e é membro de uma igreja evangélica, você é convidado para participar conosco da ceia do Senhor hoje. Glória ao Senhor, glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, glória. Glória a Deus, irmãos, foi uma bênção e foi difícil trazer a Cristina aqui, hein? Mas o Espírito Santo foi mexendo no coração dela. Cristina da célula Missão Perseverante, tá aí essa célula? Tá aí, ó, amém. Amém, Cristina, como ministro do Evangelho, e nessa palavra do pastor Fabiano, que você tenha essa vida plena no Espírito Santo, desfrute de uma caminhada realmente nova no Senhor. Nós queremos te batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.
motivo de grande alegria. Amém, irmãos. Nós estamos aqui com a Cremilda da célula Despertar da Leoa. Amém. Glória a Deus. Cremilda, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Emoção. Aleluia, momento de muita emoção. Glória a Deus. Aleluia. Rebeca. Rebeca, serva do Senhor Jesus, juntamente com o seu pai, nós queremos te batizar, declarando coisas novas na sua casa, na sua vida. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eric, pai Juntamente com seu ajudando no pai, batismo. Vinícius, nós queremos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando que assim como é o nome da sua célula frutificando, você vai frutificar muito para o reino de Deus. Jesus. Glória, glória. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Heitor. Amém. Pessoal da célula Cave, tá aí? Aí. Aleluia. Tá aqui o líder da célula Cave aqui, ó, animado. Irmãos, é maravilhoso ver adolescentes fazendo isso com entendimento, sabendo o que estão fazendo. E tá aqui um pai feliz, porque não tem nada melhor para um pai do que os filhos reconhecendo publicamente, né, Priscila, que Jesus é o Senhor. E é isso que o Heitor está fazendo, Glória Senhor a da Deus. vida dele. Então vamos lá, Heitor, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Glória a Deus. Eu sou livre.
Deus. Glória ao Senhor. Outro adolescente, João Pedro. Joãozinho da célula Comunhão, João. Célula Comunhão. Isso. Irmão, você pode, se tem bênção na sua mão, estende sua mão para cá, porque o João vai ser curado no poder do nome de Jesus. Ele tem uma dermatite muito severa e nós cremos na cura do Senhor Jesus. Na cura do Senhor Jesus. Então, enquanto nós batizamos o João, nós declaramos a cura do Senhor sobre a vida dele. Declare isso no poder do nome de Jesus. João, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Eu sou livre. De muita emoção no tanque. Água mais lágrimas. Aleluia. Amém. Brian, servo do Senhor Jesus, da célula João 14. Nós queremos, como ministro do Evangelho, te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Brian. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o marido da Emily? Ah, você está aí, né? Você é o próximo. Amém. Amém. Emily, da célula 110, serva do Senhor Jesus. Nós queremos, como ministro do Evangelho, te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Novo convertido. Como eunuco. Novo convertido. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Célula Efraim, tá aí? Faz mais barulho, Efraim. Isso, glória a Deus. Ajuda a célula Efraim aí no barulho. Isso, estamos aqui com o Anailson. Anailson como ministros do Evangelho. Valério Thaís, seu líder de célula. Nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. Amém. Renovação. Louvado seja Deus. Vivian, da célula Missão Perseverante, né? Nós queremos renovar nessa manhã o seu batismo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma renovação de aliança do batismo. Maravilha. Solange, da célula Despertar da Leoa, juntamente com a sua líder, o pastor Tiago, nós renovamos a sua aliança de batismo no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Mais do que a festa aqui neste momento, é a festa no céu, não é? Senhor, com todos os seus anjos celebrando este grande dia de recepção, de batismo, para a glória dele mesmo. Vamos orar encerrando, queridos. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão extraordinária, tão poderosa, Senhor. Nós te louvamos e entregamos todo este culto e declaramos que toda a honra, toda a glória e todo o louvor são do Senhor, são para o Senhor, no nome dele. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre. Amém. Até a noite, às 18 horas, culto de Santa Ceia.